Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens dificuldade em gerir as emoções, às vezes sentes-te triste e não te consegues automotivar. És uma pessoa que andas em busca de uma transformação pessoal. Se é o teu caso, fica atento até ao final do vídeo, depois eu hoje vou aqui falar de 6 frases e que te vão aumentar a tua motivação hoje mesmo. Ora, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. Obrigado pelos corações. Se achares que o mundo precisa deste tipo de informações, de mentalidade, positividade, controle de emoções, é só clicares no botão partilhar e partilhar com as pessoas que tu conheces. Se achares que é útil, se não achares, não partilhes. Olá, Emília Rocha. Olá, Mira, beijinhos. Olá, António Joaquim, grande abraço. Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo. Eu estava aqui a pensar o que é que eu havia de falar hoje. Eu queria falar aqui de algumas coisas que... Queria falar de algumas coisas que me transformaram a minha vida, na realidade transformaram a minha maneira de pensar e que me ajudaram tanto. E de vez em quando eu gosto de trazer aqui estes temas. E agarrei num livro que se chama, devem estar a ver as letras ao contrário, que se chama Transformação Pessoal, é do Dr. John DeMartini. É um livro avançado de desenvolvimento pessoal. Tá? Se tu és uma pessoa que começaste há pouco tempo nestas andanças que ainda não consegues perceber bem que está tudo aqui dentro da tua mente, que tu tens o controle de controlar isso, este não é o livro indicado para ti. Acho que deves começar como eu comecei, pelo livro do Segredo, entre outros, ou a Profecia Celestina, coisas desse género mais simples, com uma linguagem mais simples, para tu conseguires começar a interiorizar algumas filosofias de vida. Este livro foi-me recomendado aqui salvo erro, em 2005, há 15 anos. Eu conheci, num evento que fui ao vivo, conheci uma pessoa de bastante sucesso, que era diretor-geral de um banco no norte do país, na zona do Porto, não era bem Porto, acho que era Gaia. E numa conversa, depois que tivemos a seguir à reunião, no jantar, eu acabei-lhe por perguntar se ele me recomendava algum livro que tivesse feito diferença na vida dele. E ele falou-me deste livro. Eu nunca tinha ouvido falar, nem do Dr. John DeMartini, nem nada dessas coisas. Mas eu segui o conselho dele e comprei o livro. E comecei a ler. Mas assim que comecei a ler, isto não fez sentido nenhum para mim, e eu parei de lê-lo. E eu só o li há 10 anos atrás. Ou seja, eu comprei o livro e tive 5 anos este livro ali na prateleira, sem o ler, porque eu comecei a ler e não fazia sentido, a minha evolução naquele momento não fazia sentido para conseguir encaixar esta informação. Por isso mesmo é que eu estava-te a dizer, porque que deves, se és novo nestas andanças, começa por uma coisa mais simples, tipo o livro O Segredo ou o livro A Profecia Celestina. São ambas opções boas para tu começares a mudar um bocadinho a tua filosofia de vida. Isto é uma coisa mais avançada. Eu hoje agarrei no livro e estive aqui a ler um bocadinho. Algumas coisas que eu tenho sublinhadas, são algumas frases que eu lembrei-me que foram muito importantes para mim, por isso é que elas estão sublinhadas. E queria desenvolver aqui um bocadinho, na esperança que também te possa elucidar e ajudar a tu te transformares, que é mesmo o nome do livro, né? Transformação pessoal. Tá? As transformações do mundo só ocorrem aqui dentro da nossa cabeça. É a forma como nós olhamos para o mundo, para nós, é que muda. O mundo vai continuar sempre a acontecer as mesmas coisas. Mas nós, se aprendermos a que isto funciona assim e a mudarmos a nossa maneira de pensar, nós adaptamos a qualquer situação que aconteça, somos mais felizes, mais positivos, atingimos mais coisas na vida, etc. Tá? É isto que eu vou falar aqui hoje.
Olá, Cláudia Pinto, Maria Graciete, Isilda, Fidalgo. Olá, Susana, Jerónimo, outra vez. Olá, Paulo Caetano. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Se achares, obrigado pelos corações, obrigado pelas partilhas. Se ainda não fizeste, se achares que isto pode ajudar alguém, isto é escrito por um médico, Dr. John de Martini, faz parte do livro e do filme O Segredo. E isto é um dos livros mais famosos dele. E este livro começa por contar a história dele, como é que ele chegou à saúde, né? Não sei se ele é psiquiatra ou psicólogo, ou as duas coisas, uma coisa desse género, formado mesmo nessa área, mas depois desenvolveu-se mais nesta área do desenvolvimento pessoal. Uma das primeiras coisas que fala no livro tem a ver com ciência e religião. E eu acho que foi aqui que me deu o bloqueio e eu parei de ler. Tá? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui mais virado para a ciência do que propriamente para a religião. Tá? Apesar de ter sido criado num ambiente católico, ter chegado a ir à missa algumas vezes e aprendi o Pai Nosso e a Ave Maria, nunca me identifiquei assim muito. Comecei a ver muita hipocrisia e muitas coisas que não fazia sentido e nunca me identifiquei muito com essa parte. E sempre me identifiquei mais com a religião, com a ciência. Por isso é que quando eu comecei a ler este livro, isto não me fazia muito sentido, é porque eu não entendia a diferença entre religião e ciência e fez-me confusão e eu parei de ler. Não me fazia sentido, parei de ler. Tá? Mais tarde a coisa fez todo o sentido porque eu evoluí, li outro tipo de livros, O Segredo, por exemplo, e isso fez-me abrir a mente até mesmo para o meu lado espiritual. E foi aí que eu voltei a ler o livro e entendi que aquilo que vem aqui a dizer, que é a primeira frase, é uma frase de Albert Einstein, vem aqui citada neste livro: a ciência sem religião é coxa e a religião sem ciência é cega. O que é que isto quer dizer? Apesar dos cientistas e dos religiosos parecer que dizem coisas diferentes, na realidade a verdadeira ciência e a verdadeira religião elas fundem-se. Não existe uma sem a outra. Não fazia sequer sentido existir uma coisa sem a outra. Tá? Se calhar tu és uma das pessoas que és ao contrário daquilo que eu era. És uma pessoa mais religiosa e menos virada para o científico. Ou és como eu era. Na realidade, estás enganado, como eu estava também. Tá? Não existe uma coisa sem a outra. Elas fundem-se. E isso fez sentido para mim há 10 anos atrás, quando eu li este livro. Muitas vezes as pessoas mais religiosas, por exemplo, personificam a grande inteligência como uma divindade, dizem que é omnipotente, omnisciente e omnipresente, e na realidade a maior parte das pessoas nem se apercebe das experiências diárias individuais onde esta divindade está lá. Quando as coisas correm a nosso favor, não é? É muito fácil nós dizermos que a nossa vida é perfeita, não é? Mas quando existem obstáculos, adversidades, dificuldades, nós achamos que a perfeição falhou. Não é? Temos um bocado esta coisa cultural, talvez. Na realidade é aqui que está a chave do problema, né? Nós percebemos que isto não existe uma coisa sem a outra e que é sempre uma questão da nossa mentalidade, da forma como estamos a olhar para aquilo que está a acontecer, tá? Pronto, esta é a primeira frase. A ciência não existe sem religião, uma frase de Albert Einstein. A segunda frase é: a gratidão é a chave. Tudo é amor, tudo é luz. Já falei disso em vários vídeos também. As pessoas gratas têm mais benesses e têm mais satisfações na vida do que aquelas pessoas que não conseguem sentir gratidão. Trata-se de um princípio muito simples, mas é este princípio que tem o poder de mudar a tua vida. Tá? A gratidão é a chave para o crescimento e para a realização. Se resolvesses dar uma prenda a alguém e se essa pessoa olhasse para esse presente e a deitasse fora sem sequer te agradecer, tu ficavas com vontade de lhe oferecer outro presente? Claro que não. E é assim que o universo
reage connosco também. Da mesma maneira, nós fomos construídos de princípios universais, de leis universais, em que a religião explica de uma maneira e a ciência explica de outra, mas elas fundem-se. Tá? Agora, o universo, ou se quiseres personificar Deus, ele comporta-se na realidade como nós, só com uma escala maior. Tá? O universo concede-nos as suas dávidas quando elas são mais apreciadas. Se tu não ficares grato pelo aquilo que tens, pelo aquilo que recebes, por que é que o universo te há de oferecer mais? Tá? Pensa nisto. Isto é a chave. Já se vê cada vez mais pessoas com esta filosofia de vida e é realmente aqui que está a chave que fez toda a diferença. Nós agradecermos aquilo que temos, isso muda a energia para aquilo que nós vamos receber de volta. Tá? Quando nós aprendemos a fazer esta mudança de filosofia de vida, de pensamentos. Tá? Se estiveres a gostar, coloca nos corações. Se achares que isto pode ajudar mais alguém, clica no botão partilhar. Que essas pessoas vão agradecer com certeza absoluta. Lá, Karina Priminha. Lá, Maria Silva Lilianinha. Bom dia, alegria. Bom tema. É, sem dúvida. Fantástico, maravilhoso e mágico. Este tema é mágico, como tu dizes, e muito bem. Lá, Filipe Cardoso. Lá, São Jorge. Muito bem, a seguir os meus conselhos. Meta em prática, que é sempre a parte mais importante. Olá, Mónica Pinho. José Carlos Moura. Olá, olá, olá. Mais. Terceira frase. Nunca julgues um livro pela sua capa. Provavelmente já ouviste esta expressão. Nós temos tendência para julgar as pessoas pela aparência. Nós temos tendência para olhar para o que está acontecendo, por exemplo, neste momento no mundo inteiro, e só conseguimos ver coisas más, não é? Mas na realidade, qualquer acontecimento, por mais terrível que seja, traz sempre uma bênção escondida. Tá? A maior parte de nós está tão focado no negativo que não os consegue ver. Tá? Mas isso é uma questão de filosofia. Qualquer acontecimento, por mais terrível que seja, tá? Traz sempre alguma bênção escondida. Os mestres conhecem esta grande verdade e mantêm-se imperturbáveis face aos acontecimentos. As pessoas de menos sabedoria oscilam entre o júbilo e a depressão à medida que passam por experiências positivas e negativas na sua caminhada para o conhecimento. Tá? Espero que tenhas entendido. Tudo o que acontece nós devemos olhar para como neutro e tens que entender que és tu que pões a carga emocional no que está a acontecer. Ou metes, se te sentires bem é porque meteste uma carga emocional positiva, se te sentires mal é porque meteste uma carga emocional negativa. E a única coisa que tu controlas neste mundo é o amor e os teus pensamentos. Não controlas mais nada. Portanto, para tu aprenderes a ser mais feliz, a controlar as emoções, tu tens que entender este princípio básico que as experiências positivas ou negativas, elas servem, têm bênçãos escondidas. Nas positivas a gente consegue ver, quando nas negativas nós, a não ser que a gente mude o pensamento, nós não conseguimos observar que existem bênçãos escondidas nas coisas más que acontecem. Posso-te dar um exemplo, que não vem aqui no livro, mas posso-te dar um exemplo. Se calhar tu já tiveste um relacionamento amoroso no passado em que, por alguma razão, ele terminou e tu ficaste muito triste, ou deprimido, ou deprimida, tá? Eu sei, eu já fiquei assim também, tá? E agora que tens um parceiro novo ou parceira e que estás apaixonado e feliz e maravilhoso, se for o teu caso, tu agora olhas para trás, para esse evento que aconteceu e dizes e pensas de maneira diferente. Ainda bem que aconteceu, ainda bem que ele me traiu, ainda bem que ele me deixou, ainda bem que ele se foi embora, ainda bem que, porque tu na altura não conseguiste ver a bênção que isso poderia te trazer no futuro. Tá? Portanto, o problema está na tua cabeça, não está em mal lado nenhum. Agora tu consegues ver porque agora estás numa situação em que te sentes bem, em que olhas para trás e consegues ver uma relação direta disso que aconteceu. Tá? Mas em tudo na vida isto é assim. Tá?
Eu, quando aprendi a controlar isto, eu passei a ser feliz. Tá? Mesmo quando os relacionamentos que eu tive terminaram, eu não fiquei triste por muito tempo. Porque eu, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Tá? Existem bênçãos escondidas. E isto é uma filosofia de controle de emoções. E nós conseguimos ser felizes sozinhos, se tivermos alguém, independentemente do que acontece. Há sempre situações que nos levam abaixo, mas se nós tivermos esta consciência, se nós pararmos um bocadinho e refletirmos, nada é positivo ou negativo, alguma coisa daquilo que aconteceu, que me faz -te sentir mal neste momento, alguma coisa me quer ensinar. E quando tu aprendes a ter esta filosofia, porque isto é mesmo assim, é nesse ponto que vais dar o grande salto de evolução, de transformação pessoal, que é o título deste livro. Tá? Vou só te ler aqui uma coisa que eu sublinhei. A sabedoria é o reconhecimento instantâneo de que uma crise é uma bênção. E uma sabedoria ainda maior reconhece que as bênçãos também podem desencadear crise. Portanto, quando verdadeiramente compreendemos isto, corremos um risco menor de ficarmos aborrecidos com as dificuldades, ou excitados, ou exultantes, como aqui diz, com as oportunidades. Nós permanecemos mais equilibrados, independentemente do que possa estar a acontecer à nossa volta. E este é um dos segredos do autodomínio. Vem aqui escrito, está sublinhado, porque é importante. E eu hoje estive a ler e pronto, estas coisas já faz parte da minha cabeça, mas sem dúvida nenhuma, isto, quando nós mudamos a nossa filosofia, a forma de pensar, o mundo à nossa volta parece que mudou, mas fomos nós que mudámos. Tá? E é tão bom nós controlarmos as emoções e termos menos emoções negativas, e isso é todo um processo de evolução, e acredita que eu sei o que é que estou a falar, porque eu já fui extremamente negativo. Tá? Tudo no mundo existe em dualidade. O que é que isto quer dizer? Não existe negativo sem positivo, não existe sim sem não, não existe mal sem bom, não existe desafio sem apoio, não existe guerra sem paz. Portanto, dualidade significa que as coisas existem aos pares. Tá? E nós esquecemos disto. Quando estamos felizes, esquecemos que isto vem aos pares. Não é? Quando estamos tristes, esquecemos que isto vem aos pares. Nós temos que aprender a olhar para isto como neutro e que existem coisas boas e menos boas em tudo o que acontece na nossa vida. Tá? É assim que se obtém o equilíbrio. Se tu não consegues ver um lado sem o outro, tu estás a viver uma ilusão. Tá? Se tu estás a viver alguma coisa na tua vida em que te estás a sentir muito feliz, tu estás a viver uma ilusão se tu não consegues ver que isso também pode trazer alguma coisa menos boa. E vice-versa. Tá? Se estás a viver uma coisa má, se não consegues ver o lado bom, é exatamente a mesma coisa. Tá? Estás a viver uma ilusão se não consegues ver um lado sem o outro. Todos nós vivemos em dualidade. Todos nós somos pessoas bipolares. Diz este médico, psiquiatra, psicólogo, logo ele é. Tá? Todos nós somos bipolares. Mas alguém agarrou neste nome e deu-lhe o nome de uma doença e inventou um medicamento. Tá? Mas na realidade isto é uma coisa que eu por acaso costumo sempre dizer, nem me lembrava onde é que eu tinha aprendido isto, foi neste livro. Todos nós somos bipolares. Todos. Não é? Temos uma parte dentro de nós que nos eleva e temos uma outra que nos rebaixa. Nós elogiamos a nós próprios e criticamos a nós próprios. Agora, nunca ninguém te vai animar ou deprimir tanto como tu próprio. Porque ninguém pensa tanto, tão intensamente, sobre ti mesmo como tu próprio. Certo? E isto é uma verdade que faz diferença se tu estiveres a perceber o que é que isto quer dizer. As pessoas tratam-te exatamente da mesma maneira que tu, inconscientemente, te tratas a ti próprio. E esta dói. Quando nós nos queixamos que os outros nos fizeram isto e aquilo e aquilo outro. Quando nós apontamos um dedo
Já deves ter ouvido a expressão, quando nós apontamos o dedo a alguém, estamos a apontar 3 para nós. Não é? É muito mais fácil a gente pôr a culpa nos outros, apontar os defeitos dos outros, mas na realidade as pessoas tratam-nos exatamente da mesma maneira que inconscientemente nós nos tratamos a nós próprios. Não é? O comportamento exterior dessas pessoas reflete o nosso próprio comportamento interior. Portanto, uma das maneiras mais poderosas de transformar a tua vida é tornar-te ciente que as tuas crenças, das tuas crenças e dos teus sentimentos relativos a ti próprio. A maior parte das pessoas passa pela vida sem nunca tomar consciência disto. Tá? Vem aqui escrito, está sublinhado e está aqui enraizado. Tá? Este livro é um livro avançado em termos de desenvolvimento pessoal, mas que realmente ajudou-me bastante a perceber estas coisas todas que eu acabei de dizer. Isto é só apenas algumas frases do primeiro capítulo do livro, tá? Mas que fez muita diferença na minha vida. Se tu és pai, provavelmente tu entendes isto. Uma criança precisa tanto de apoio como de desafio. Tá? Se tu tens um filho, se lhe deres tudo, se ele faz uma birra e tu lhe dás tudo o que ele te pede, a coisa não vai correr bem. Não é? Quando existe o pai e a mãe num relacionamento e a criação e a educação dos filhos, geralmente há um dos membros que dá apoio e o outro que desafia. Tá? Hoje em dia, na sociedade moderna, onde os pais são quase todos separados, né? E os filhos vivem em casa de um ou em casa do outro, às vezes, né? Às vezes a mãe ou o pai tem um trabalho duplicado, mas na realidade, se o pai for desafiador, vai haver alguém na família, às vezes é um primo, às vezes é um tio, às vezes alguém da família que toma esse papel. Tá? Está tudo equilibrado. Há sempre alguém que toma esse papel. Tá? Quando não existe, pode ser um irmão, uma irmã, pode ser um vizinho. Há sempre alguma coisa que equilibra a criança, tá bem? Porque elas realmente precisam sempre de apoio, das duas coisas, apoio e desafio. Não existe uma sem a outra, né? Apoio e desafio, tá bem? A natureza apenas permite equilíbrio. Já alguma vez te passou pela cabeça porque é que algumas estrelas de rock famosas, ricas, e de cinema até, que se suicidam, às vezes? Tomam overdoses de cocktails, de comprimidos e de drogas e álcool e seja lá mais o que for, ou então autodestroem-se constantemente. Já uma vez pensaste por que razão é que isso pode acontecer? As tendências depressivas deste tipo de pessoas ou tentativas de suicídio são muitas vezes uma forma de compensar o facto de as outras pessoas as colocarem num pedestral tão alto que eles se julgam invencíveis. É um desequilíbrio, na realidade. Eles não conseguem gerir o tal equilíbrio que tem que haver em tudo na vida. Como o elogio e a culpa, quando o elogio e a culpa se encontram em equilíbrio, qualquer pessoa que caia na ilusão de ser maior do que realmente é, vai acabar por se recriminar e se autodestruir. Por não ser capaz de estar à altura da sua fantasia. Forte. Uma das maiores ilusões que as pessoas caem é a busca do prazer sem dor. Não existe prazer sem dor. Eu, se quero ter um corpo esbelto e uma barriga de tanque de lavar a roupa, eu tenho que fazer alguns exercícios que me vão provocar dor. Por exemplo, é só um exemplo fácil de entender, não é? É assim. Para terminar,
o Dr. John Martini, a dada altura, entrou numa loja de produtos naturais onde estava um mestre de artes marciais. Esse mestre treinava estrelas de Hollywood e também estudava filosofia, neste caso de vida, né? Depois de uma grande conversa, eles sentaram-se e tiveram a conversar e começaram a falar de artes marciais, etc. E depois o mestre ofereceu-se para lhe dar algumas lições. E a primeira lição do mestre foi: quero que faças tudo o que tu puderes para me atacar. Tenta matar-me. Esta é a primeira lição das artes marciais. Para quem já praticou, isto sem dúvida é um grande mestre. Mas então, na primeira aula, agora o mestre quer que eu tente matar, não é? Pronto, então, para resumir, ele começou a tentar dar-lhe socos, pontapés, mas imediatamente o mestre, apenas com 2 dedos, desequilibrou, agarrou no braço, fez perder o equilíbrio, empurrou para trás, deu-lhe um beijo na cara e colocou de pé outra vez. Apenas com 2 dedos. E disse-lhe assim: tenta outra vez. E ele tentou dar-lhe um pontapé, mas quando o fez, o mestre deu um passo ao lado, usou os mesmos 2 dedos para pegar no pé, desequilibrar, e deu-lhe outro beijo na cara. Na vez a seguir, ele tentou dar-lhe um pontapé no ar, mas ele empurrou a perna para o lado e tornou a beijar-lhe na cara, na bochecha. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia sequer tocar-lhe e começou a rir, tá? E perguntou-lhe: qual é que é a lição a tirar daqui? E ele disse-lhe assim: a tua primeira lição é a seguinte: para um mestre não existem ataques, existem convites para uma dança a 2. Mas para um neófito, que é uma pessoa que se sente insegura, acha sempre que é vítima, que era assim que eu achava que era, sempre foi assim. Achava que era vítima de como é que é? A tua primeira lição: portanto, não existem ataques, existem convites para uma dança a 2, mas para uma pessoa insegura, acha sempre que é uma vítima de um ataque, tá? A pessoa insegura interpreta tudo o que não está preparado para enfrentar como se fosse um perigo e deixa que esse perigo governe a sua vida. Era assim que eu era, tá? Tinha medos e deixava que o medo governasse a minha vida. Não reage a nada que considere ter um equilíbrio perfeito do yin e do yang. Para quem conhece aquele símbolo chinês do yin e do yang, do equilíbrio da energia, que é o princípio da acupuntura, né? Da medicina chinesa, do equilíbrio energético. Portanto, os mestres agem sabiamente nestas situações e fazem delas um convite para uma dança. Se nós conseguimos compreender e acolher tudo o que vier ao nosso encontro com o mesmo espírito deste mestre, sabendo que não se trata de um ataque, mas sim de uma oportunidade para nós nos aperfeiçoarmos e crescermos, nós podemos transformar as nossas vidas com esta dança de mestre. Tá? Eu achei isto o máximo. Eu não sei se isto está a fazer algum sentido ou não para ti. Eu penso que sim. Gratidão é a chave. Nunca julgues um livro pela sua capa. Tudo tem uma ordem divina. Tens que perceber que tudo o que acontece, tu tens a capacidade de mudares a forma como estás a olhar para as coisas, porque tudo tem um lado positivo ou negativo, tudo existe em dualidade. E um mestre sabe destas coisas e por isso mesmo é que é um mestre. Um mestre de, se estivermos a falar disto, de controle de emoções. Tá? Um mestre de controle de emoções. Será que eu que tenho alguma experiência com isto, será que eu de vez em quando não tenho momentos em que eu me sinto a caminhar para as emoções, em que eu estou a pôr emoções negativas em coisas que eu estou a viver? Obviamente que sim. Só que eu antes vivia 90% do meu tempo com emoções negativas. E eu agora vivo 90% do meu tempo com emoções positivas. Tá? Porque eu foco-me nessas coisas positivas. Agora, não sou nenhum mestre, não sou perfeito, mas eu garanto uma coisa: é muito mais agradável nós sentirmos bem connosco próprios quando nós encaixamos estas coisas na nossa cabeça. Esta filosofia de vida em que tudo acontece por uma razão, tudo
existe em equilíbrio. Nós é que criamos ilusões na nossa cabeça, seja de perigo ou de êxtase em exagero. Somos nós que criamos essas ilusões. Tudo o que acontece é neutro e espero que tenhas percebido um pouco desta filosofia. Transformação Pessoal é o nome do livro. Se tu és uma pessoa que estás neste caminho já há algum tempo, se tu estás a começar, não me peças o exercício que eu vou oferecer, está bem? Se és uma pessoa que estás a começar, vai a uma livraria, compra o livro O Segredo, ou vê o filme do Segredo, por exemplo, tá? Este médico também ficas a conhecê-lo. Se vês o filme, ficas a conhecê-lo mesmo, porque ele fala no filme, tá? Este médico. É uma linguagem mais simples do que este livro. Isto é uma coisa mais avançada, como eu já expliquei no início. Eu comprei este livro há 15 anos, não tive capacidade de o encaixar naquele momento da minha vida, mas mais tarde, já cá tinha o livro, agarrei nele. Foi quando o meu filho estava para nascer, por isso é que eu me lembro bem da data. Foi quando eu li eu devorei o livro num fim de semana, tá? No fim de semana eu devorei o livro em um sábado e um domingo, lembro perfeitamente, tá? Porque fez tudo sentido. Só que eu, nesses 5 anos, eu passei por uma série de evoluções. Uma delas foi eu ter lido o livro do Segredo, tá? Por isso é que eu estou a dizer, se és novo nestas andanças, estás a começar, ainda duvidas um bocadinho destas coisas todas, começa por uma coisa mais simples, uma linguagem mais simples, para te dar um entendimento mais simples. Depois é que podes avançar para estas coisas avançadas. Agora, se tu és uma pessoa como eu, que já estás nesta caminhada do desenvolvimento pessoal, já tens algumas noções daquilo que eu acabei de dizer que é verdade, mas tens algumas dificuldades em fazer a mudança, porque ainda tens o hábito antigo de pensamento, do foco em tudo o que é negativo ou tudo o que é positivo, né? Não consegues ter este equilíbrio. Este livro tem aqui 2 exercícios muito simples de fazer e é recomendado para quem... Aliás, este tipo de livros a gente deve ler e deve pôr em prática. Só ler é bom, mas ler e pôr em prática é o que faz a diferença. Se tu comprares um livro para aprender a andar de bicicleta, ficas com a teoria. Enquanto não sentares o cu no selim e pedalares e caíres, não vais conseguir aprender a andar de bicicleta. Podes aprender tudo e perceber um bocadinho, também é bom, informação. Mas se a gente não pratica, não muda nada, tá? Ou muda pouco. Portanto, se tu és uma pessoa que já estás neste caminho de desenvolvimento pessoal, se és uma pessoa que tens essa ambição de amanhã seres um bocadinho melhor do que foste hoje, um ser humano melhor, estás preocupado em ser um ser humano melhor, em aprenderes a controlar cada vez mais as tuas emoções, a teres mais sucesso na vida, seja o que for, se já estás nesse caminho, estes 2 exercícios que eu te vou oferecer são para ti. Só tens que me mandar uma mensagem privada que eu vou te enviar, por mensagem privada estes exercícios, tá? São 2 exercícios, garanto que comigo fez uma diferença enorme. É baseado nisto que eu acabei de falar, tá? Mas são exercícios práticos, são coisas simples para nós começarmos a mudar o hábito. Porque neste momento, isto até pode ter feito sentido, mas neste momento tens o hábito, estás habituado a focar-te, por exemplo, no negativo, que é a maior parte das pessoas, provavelmente. Tá? E então, mesmo que tu tenhas percebido isto, tu sentes dificuldade quando estás a passar por uma situação em sentir-te bem ou sentir-te neutro. Tu tens essa dificuldade, eu sei, eu também era assim. Tá? Portanto, isso tem que haver... Não vais ter o prazer de ser mais feliz, de aprender a controlar as emoções, se não passares pela dor de mudar o hábito. Que eu acabei de referir também, está aqui escrito. Tá? Portanto, é preciso mudar alguns hábitos. Isto são coisas muito simples de fazer, na realidade. É preciso fazê-las. Portanto, tu és uma pessoa que ambicionas realmente transformar-te num ser humano melhor. Comigo ajudou-me muito. Por isso é que eu estou a partilhar um bocadinho da minha experiência de vida contigo. Vais mandar uma mensagem privada. Que, aliás, se tu estás neste caminho de desenvolvimento pessoal, tu nem sequer te podes dar ao luxo de não teres estes 2 exercícios para fazeres já hoje. Para começar já
transformação da tua cabeça, da tua vida, da tua felicidade, de tudo à tua volta vai se transformar quando tu transformares isto aqui. Está bem? Portanto, se quiseres receber estas informações, acho que não podes dar ao luxo de não as teres, é o que eu acho. Se estiveres neste caminho, obviamente. Manda uma mensagem privada, terei todo o gosto em partilhar contigo estes 2 exercícios. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez convosco hoje sobre um dos temas que mais me apaixona, também, depois da nutrição, né? Sem dúvida nenhuma, isto mudou, este tipo de filosofias mudou aqui dentro, né? O mundo continua todo igual, mas aqui é que mudou e eu hoje em dia estou muito grato pelas pessoas que me puseram neste caminho, num caminho não só da saúde, que também é muito importante, obviamente, mas no caminho da saúde mental, é que se assim se pode dizer, porque na realidade é o que é. Controle de emoções é saúde mental. Se nós formos mais equilibrados, isso também afeta a nossa saúde física. Portanto, foi um prazer enorme estar aqui convosco hoje. Gratidão no meu coração, obrigado pelos corações. Se achares que isto pode ter importância para mais alguém, é só clicares no botão partilhar, se ainda não fizeste, e partilha com outras pessoas. Eu acho que deverias fazê-lo, porque muita gente precisa de passar por ouvir estas coisas para começar a mudar a direção da sua vida. E estas coisas normalmente não passam nas televisões, né? E às vezes tem que ser alguém a partilhar. Portanto, gratidão, se já o fizeste. Beijinhos e abraços, um resto de uma noite tranquila. Amanhã estarei de volta para mais um vídeo e um bem-aja a todos. Tchau, tchau.